Salve, salve, Ciprianos, estamos de volta. Bom, a primeira aula foi uma aula introdutória. A gente falou a respeito do estudo e como você deve se guiar, o que você deve olhar para você começar a estudar. Agora, vamos falar a respeito do aprender a aprender. Pode parecer algo redundante, mas isso é extremamente importante. O aprender a aprender é algo essencial para você fazer um bom estudo. Então vamos lá. Hum, Perdão que minha garganta está um pouco ruim, tá? Vamos ao primeiro questionamento. Hum, E a introdução a educação tradicional nos ensinou a aprender e questionar ou somente a decorar? Isso é algo muito interessante, porque assim, como eu falei para vocês no vídeo anterior, como eu falei com vocês no vídeo anterior, o concurso ele pede que você analise as questões, você tem uma análise crítica, tá? E não somente o decorar e aplicar. Muitos de nós tivemos uma educação tradicional. Quando eu falo tradicional, aquela que você precisa olhar, decorar e colocar em prática. Mas agora chegou na fase adulta, a gente precisa de um pouco mais do que isso. Então você tem que fazer essa reflexão. Você é o tipo de pessoa que decora ou o tipo de pessoa que compreende e aplica? Porque o decorar é gravar conteúdo. Mas quando você apenas grava e não sabe colocar em prática, é um conteúdo vazio. Vocês têm a informação, mas você não tem a expertise, a prática, a experiência, a noção do que fazer com aquele conhecimento. Então, você precisa romper essa barreira e ir além do somente ter o conhecimento, tá? E o que a gente vai falar aqui a respeito disso são as formas de aprendizado. Quais são as formas de aprendizado dos adultos? Eh, eu vou sair daqui de frente. Aprendizagem de adultos, também conhecida como andragogia, difere de pedagogia, aprendizagem infantil, em vários aspectos. Alguns dos principais tipos e princípios de aprendizagem para os alunos adultos são: quando a gente fala sobre pedagogia, a gente fala sobre educação. Só que pedagogia está muito ligado ao ato de ensinar, né? Só que para adulto existe uma palavra específica chamada andragogia, que é a educação voltada para o adulto, a forma de ensinar para o adulto. E a forma de ensinar para o adulto é muito diferente da forma da criança, porque a criança é um quadro em branco, do qual você preenche com informações. Já o adulto é um quadro já todo rabiscado e completo, cheio de informações, do qual o adulto, por si mesmo, deve corrigir essas informações. Ou melhor, deve adaptar o conhecimento às informações da qual ele já tem. Então, o adulto, a criança, é um quadro em branco que você preenche com informações. O adulto é um quadro já preenchido que você adapta, reescreve as informações, reloca as informações, reorganiza as informações. A aprendizagem autodirigida. Adultos tendem a ser mais autodirigidos em seu aprendizado, preferindo ter controle sobre o que e como aprendem. Isso é muito interessante porque, assim, o adulto, ele tende a ser mais autodirigido, ele tende a ter controle sobre o que e como aprende. Quando eu tenho orientação para adultos, o adulto ele é muito resistente em relação a algumas coisas. E isso é algo que pode ser prejudicial, mas se você souber se disciplinar, isso pode ser algo bom no seu favor. Por exemplo, quando eu falo para você, Henrique, pegue um copo e coloque do lado esquerdo da sua mesa. O Henrique vai, ao invés de colocar no canto esquerdo da sua mesa, ele coloca no canto direito ou no meio, mas não coloca no esquerdo, porque ele acredita que a melhor posição seja o direito. Ótimo.
você tem duas observações. Ou o Henrique não entendeu que o lado esquerdo tem um motivo para ficar ali, ou ele simplesmente não quer fazer da forma como eu disse para ele fazer. Por que, quando você fala para a criança, coloca do lado direito, ela coloca do lado direito? Porque ela não tem informação nenhuma na cabeça do qual faça ela questionar aquilo que eu estou dizendo a ela. Você entende como o adulto é autodirigido, preferindo ter controle sobre o que e como aprendem ou o que fazer? Se o Henrique olhar e falar assim, ele mandou colocar o campo do lado esquerdo, pois do lado direito tem uma pilha de livros e se o copo cair sobre eles, pode derramar, molhar e sujar. Então, eu vou colocar do lado esquerdo. E além disso, vou colocar um suporte para o copo, para que ele possa ficar mais firme na mesa. E além disso, eu vou tirar todos os equipamentos eletrônicos que estão ao redor para poder não danificar nada. E além disso, eu vou esvaziar o copo para caso ocorra alguma intercorrência, possa ainda não acontecer nada caso o copo vire. Se você for uma pessoa que tem a resistência do aprendizado, isso pode ser um problema. Se você for uma pessoa que absorve o conhecimento e aplica além do aprendizado, que é o que eu quero que você faça, você vai ter muito sucesso. Porque uma criança, se eu falar para ela assim, coloca o copo no lado esquerdo, ela vai botar. Ela vai obedecer o comando. E apenas isso. O adulto, ele vai ou resistir ao conhecimento, à ordem, ou ele vai executar a ordem e ir além da ordem que lhe foi dada. Isso é autodireção. Deu para compreender? É o que eu falo de estudo também. É você também personalizar a forma como você age, estuda. Se eu falar para você botar o copo do lado direito, você de esquerdo, você vai lá, coloca e além disso faz coisas a mais, mediante a sua experiência, ok? Experiencial. O aprendizado é baseado em experiências anteriores. Adultos utilizam suas vivências para contextualizar e entender novos conhecimentos. Como eu falei, ele utiliza de experiências anteriores para contextualizar e entender novos conhecimentos. Isso é muito interessante. Você que já fez prova de autoescola, ou você que pretende um dia fazer, ou conhece alguém que já fez, sabe que existe uma coisa chamada vício. E às vezes, o cara, quando entra na autoescola, ele entra com vícios e acaba reprovando uma, duas, três vezes na prova da autoescola, por ele já saber dirigir. Mas ele tem vícios, ele tem experiências anteriores. E isso pode acabar criando uma resistência ao aprendizado. Por outro lado, muitas vezes ele já tem experiência e ele acaba utilizando da experiência dele para poder aprender mais rápido do que outros alunos que entram numa autoescola sem saber nem o que é uma embreagem, por exemplo. Você vê como a experiência ela pode ser algo favorável ou não favorável. Tudo depende de como você vai lidar com a experiência que você tem para poder aprender, tá? Então, é isso. Próximo, relevância prática. Adultos são motivados a aprender quando o conteúdo é relevante para suas vidas pessoais ou profissionais. Entenda, a relevância prática é quando o adulto ele coloca em prática, tá? Ele coloca o aprendizado em prática. Quando eu falo prática, a gente aqui pode resumir numa palavra. Eu coloco as palavras em vermelho justamente para resumir. Objetivo. Hugo, o que você quer dizer com isso? Adultos são motivados a aprender quando o conteúdo é relevante para a sua vida pessoal ou profissional. Cara, olha que interessante. Estudar para concurso vai te dar uma algo relevante para a sua vida pessoal ou profissional? Vou te falar, muitas vezes não vai. Sabe por quê? Porque a o estudo para concurso, ele é muito abstrato. Ele não tem uma resposta imediata, ele não tem uma resolução imediata, ele não tem uma aplicação
imediata. Diferente quando você está no seu trabalho e você faz um curso de aperfeiçoamento. Você está estudando para aplicar aquilo de forma imediata. Já o estudo para concurso, não. Você está estudando para daqui a um ano você conseguir realizar uma prova de concurso. Olha que diferença. Então, quando você coloca, como vou mudar isso? E você tirar a coisa teórica do papel e colocar em prática, colocar em prática e definir um objetivo para isso. Pegue o seu estudo e aplique no seu trabalho, aplique na sua casa, aplique na sua vida. Olhe uma notícia na televisão e aplique o conhecimento que você aprendeu na televisão. A gente faz muito isso quando a gente começa a estudar língua portuguesa. A gente começa a corrigir as pessoas, a gente começa a fazer atenção às concordâncias quando nós lemos um jornal. Principalmente, nós ficamos muito críticos ao ler revistas, jornais e livros. Você percebe que você coloca isso em prática? Olha que interessante. Então, o adulto traça um objetivo, o adulto coloca um objetivo, e se não houver uma relevância, algo importante para ele no objetivo prático, não tem um objetivo definido, então, muitas das vezes, ele desmotiva. Por isso, mantenha seu objetivo e coloque isso em prática. Vamos lá. A aprendizagem centrada em problemas. A instrução é frequentemente centrada em resolver problemas reais, o que ajuda a aplicar o conhecimento de forma prática. Estudos de caso. A aprendizagem concentrada em problemas. Pode parecer a mesma coisa na relevância prática? Pode, mas tem uma pequena diferença. Relevância prática, a gente costuma dizer que é muito o tato, né? O fazer acontecer. E a aprendizagem centrada em problemas, quando a gente fala de um problema, é que você precisa solucionar um problema. Estudos de caso. Uma coisa é você ler um livro e perceber que tem um erro de concordância. Opa, tem um erro de concordância, é uma palavra fora daqui. Tá, você colocou em prática o conhecimento. Mas quando você fala assim, por que isso aqui está errado? E você começa a aplicar seu conhecimento ali, corrigindo, refazendo, reestruturando a frase, colocando a concordância de forma correta, então você já está passando por uma aprendizagem centrada em problema. Você está corrigindo algo, você está realizando um estudo de caso. Isso de forma muito genérica, tá? Mas o adulto, ele começa já a resolver problemas, porque ele chega em uma determinada fase na vida, que a vida dele é resolver problemas, né, meu camarada? A gente sabe muito bem como é isso. Motivação interna. Adultos, geralmente têm a motivação interna forte para aprender, seja por desenvolvimento pessoal, avanço na carreira ou interesses pessoais. O objetivo. Mais uma vez, o objetivo se faz presente. Relevância prática, né, a gente falou sobre o ato de aprender o conteúdo para algo, e a motivação interna é um plus dessa relevância prática, tá? Colocar uma motivação. Hoje, qual é a sua motivação para estudar, passar no concurso? Qual é a motivação pedagógica para uma criança? Ser aprovado ao final do ano? Ganhar um presente de recompensa? Você vê como é muito mais inocente essa pretensão, esse objetivo. Para o adulto é uma questão de sobrevivência. A motivação interna tem que ser uma questão de sobrevivência. Um desenvolvimento pessoal, um avanço na carreira, tá? Um dar uma condição melhor para sua família. Eu estou estudando para poder, eh, sei lá, mudar a minha vida, ter uma carreira estável, sair da área privada, ter uma estabilidade. Eu quero ser militar, eu quero ser, sabe? Esse é o seu objetivo. Então, aprenda a traçar seu objetivo e todo dia se lembrar do porquê você está fazendo aquilo, tá? Isso também vai te dar uma motivação interna. Além desses principais, existem diferentes estilos de aprendizagem, que podem ser aplicados como corporal sinestésica, aprender através do movimento da coordenação física. Isso aqui é uma questão muito mais, né, desenvolvimento corporal, isso aqui na nossa não existe muito isso. Porém, se você conseguir aplicar movimento e coordenação física de alguma forma para você aprender o conhecimento, a gente pode falar muito disso sobre o escrever. É uma coordenação física.
Um quadro é uma coordenação física e visual. Um mapa mental, coordenação física, né, e você também treina a sua memória fotográfica. Lógico-matemática, foco em raciocínio lógico e resolução de problemas. De volta lá fala sobre estudo de caso, né, sobre a interpretação de texto. Linguística, aprendizagem através da leitura, escrita e comunicação verbal. Leitura, estudo ativo. Escrita, estudo ativo passivo. Comunicação verbal, estudo ativo. Musical, uso da música e ritmo para facilitar o aprendizado. Quando a gente grava aquela musiquinha, né? Cara, tem uma música das preposições que eu aprendi isso no nono ano, minha antiga oitava série. Era a música, se não me engano, do Oasis. Era após condem para, por sob trás, ante haver, contra desde, entre perante, por sobre são as preposições. Cara, tu imagina, eu gravei isso tem mais de 20 anos. E isso nunca saiu na minha cabeça. Os mnemônicos, uma musiquinha para gravar, se faz muito isso em história, é uma forma de aprendizado, de fixar igual um chiclete. Uma música. Só para sair um pouco assim do contexto. Do contexto não, mas uma coisa interessante. Minha esposa, quando estava para o concurso, eu fiz ela gravar a caderneta o calendário de vacinação infantil com a música dos Cinco Patinhos foram passear. É, foi muito bom isso, mas ficou legal. A partir dos 2 anos eu vou vacinar BCG, sei lá, BCG. Não lembro, mas ficou muito legal, ela gravou isso, cara, até hoje. Ficou muito legal. Espacial, através de imagens e espaços visuais, né. Interpessoal, através de interação com outras pessoas. Estudativo, grupo de estudos. Intrapessoal, foco no autoconhecimento e reflexão pessoal. Aí quando você faz a correção nos exercícios, quando você faz uma análise pessoal. Bom, depois de ter dito tudo isso, eu vou deixar aqui um QR Code, deixa eu sair aqui da tela, tá? Você mira no QR Code e vai te direcionar a uma página. Eu não vou falar sobre essas técnicas de estudo, eu vou resumir muito brevemente. Você vai mirar no QR Code, volta o vídeo aqui, mira no QR Code e vai te abrir uma página falando sobre técnicas de Pomodoro, mapa mental, resumo, pergunta e resposta, tudo intercalado, mnemônico, áudio, estudo por questões. Revise ensine a outra pessoa, revise o conteúdo estudado. A gente falou muito na última aula. Porém, o que eu quero falar aqui sobre essas técnicas de estudo, sobre essas melhores formas de aprendizagem? Eu quero falar que você precisa identificar aquilo que você tem mais facilidade, aquilo que você tem mais dificuldade, e aí poder aplicar mediante cada técnica. A técnica Pomodoro é uma técnica de tempo. Os mapas mentais são estudos ativo e passivo. Os resumos, estudo ativo e passivo. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta, eu não gosto nem de chamar de estudo passivo nem de estudo ativo. É um exercício de questionário. Eu chamo apenas de exercício de questionário. Por quê? Você mesmo cria a resposta, cria a pergunta e você mesmo responde. É uma forma de você simplesmente decorar. Então, decorar um questionário. Estudo intercalado, divisão, né? Você intercala o estudo, como eu falei, mira no QR Code, vou passar aqui de novo, abre lá na página e você vai ter um resumão sobre cada um desses assuntos, tá? Mnemônico, né? A gente faz, sei lá, é, o Verifícia lá em raciocínio lógico, ou a administração tem muitos, né, mnemônicos, são as siglas que a gente vai juntando. Áudio, estudo passivo, podcast, vídeos, gravações de aulas, questões, estudo passivo, ensinando outra pessoa, estudo ativo. Revise o conteúdo estudado, revisão, estudo ativo ou passivo. Nós já falamos isso na outra aula. Coloquei aqui apenas para você virar o QR Code e aí você começar a pensar sobre como você se adapta melhor e como você utiliza em cada uma das disciplinas que você vem estudando. Qual é a melhor forma de aprendizagem para mim? Ah, isso é algo que você vai precisar descobrir mediante suas forças e fraquezas. Agora, você que não conhece essa palavra, que é de administração e de contabilidade, vai saber muito bem
Enfermagem também, né, faça uma análise SWOT da sua vida. Faça uma análise ou chamado FOFA, né, em português. Forças, oportunidades, fraquezas e ação, né. Não, e ação. Por que que eu tô falando isso? Você precisa analisar o que que você tem forças e fraquezas, quais são suas deficiências, como aplicar cada deficiência em cima de cada técnica de estudo. Não existe uma regra geral, existe os pilares, que é videoaula, apostila, que é a leitura, livro, revisão e exercício. São os 5 pilares. E esse retrabalho é feito constantemente. Agora, as técnicas vão depender muito de como você vai adaptar o seu estudo, tá? Qual é a melhor forma de aprendizagem? Isso é você que vai dizer. E você precisa testar ao longo do tempo. Como eu vou saber que algo está funcionando para mim? É quando você consegue melhorar mediante a técnica que você vem utilizando. Tem gente que gosta de estudar apenas fazendo leitura. Passa videoaula. Isso funciona para todos? Não. Por exemplo, em direito, tem pessoas que fazem apenas a leitura da lei. Eu aconselho somente para aqueles que têm domínio sobre aquela disciplina, pois eles já conseguem filtrar naquilo que eles têm dificuldade. Para quem está começando a disciplina nova, por exemplo, eu aconselho a assistir às videoaulas e depois partir para a leitura. Numa revisão, vai direto para a leitura. Sabe? Tudo existe tempo, tudo existe organização e tudo existe um modo de se fazer as coisas. Vou deixar mais outro QR Code para você poder mirar. Existe um questionário, um inventário de estilo de aprendizagem, do Kolbe, tá? Esse questionário vai te dar, mais uma vez, mira no QR Code, tá? E vai direto para o questionário. Esse questionário, ele vai te dar algumas perguntas, você vai responder. E esse psicólogo, esse estudioso, ele fez uma análise sobre a forma como cada um aprende. Existem 4 tipos de aprendizagem. A aprendizagem divergente, vamos por parte. Do roxo, o acomodado aprende com o que o outro tem a dizer. É quem aprende mais ouvindo e vendo. Ó, no gráfico, ele sente a experiência concreta, né? E faz a experimentação ativa. Então ele é o acomodado, ele aprende com o que o outro, que senta e gosta de assistir videoaula. Depois nós temos o divergente, aprende debatendo as ideias, intuição e imaginação. Ele é o cara que sente a experiência concreta, assiste, observa. Ele é o cara que, sabe aquele cara lógico, que você vê, pô, o cara pega as coisas no pulo. Ele tem uma forma de aprendizado divergente. Aprende mais debatendo ideias, intuição e imaginação. Normalmente aquele cara que tem a mente fora da caixinha, então, por que ele tirou isso? De onde ele tirou essa comparação? Como ele consegue esse tipo de aprendizagem? Ele é o assimilador, aquele que assiste, observa e pensa na conceituação abstrata. Aprendem analisando e observando. Pode parecer igual, mas tem uma pequena diferença, tá? Um aprende debatendo ideias, intuição e imaginação, o outro aprende analisando e observando, o assimilador, tá? Normalmente esse é o cara que usa as próprias experiências, né, e assimila um conteúdo com o outro. O convergente aprende resolvendo os problemas. É aquele cara que adora fazer questões. Ele faz uma, duas, três, quatro, 5 mil questões. Lembrando que isso é apenas uma análise da forma como você tem a capacidade de absorver conteúdo. Não quer dizer que você, sobre ter meu pensamento é divergente, eu aprendo debatendo ideias, eu não vou ler nada, eu vou apenas filosofar. Não é assim que funciona, tá? Isso é apenas um teste para definir como você tem o melhor direcionamento na sua aprendizagem. Fim da aula 1. Nos vemos na aula 2. Caso você tenha alguma dúvida, volte à aula e refaça ali as partes do vídeo. Faça o questionário e depois passe para a aula 2, tá bom? Nos vemos na próxima aula.